a Deus. Amém? O livro de Efésios, o capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar a respeito de maturidade, e eu quero conversar um pouco também com vocês essa noite, obrigado, a respeito um pouquinho de maturidade. No primeiro módulo eu falei um pouquinho sobre maturidade, nós conversamos um pouco aqui. Se você perdeu a primeira aula, a segunda ou a terceira, depois você vai no canal do YouTube, lá do Ministério Koinonia, e você pode rever as aulas, ok? Rever os estudos, as nossas conversas que nós tivemos aqui neste mês. E eu quero conversar um pouquinho com você a respeito de maturidade. Aquilo que é maturo, aquilo que é maduro, aquilo que está pronto e apto para. Eu quero ler com você a partir do verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, ou para completar todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento ou o amadurecimento dos santos. Os santos aqui sou eu e você, para a obra do ministério ou para o serviço da igreja, para a edificação ou para a construção do corpo de Cristo, até que todos, digam todos, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito ou a pessoa madura, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? O que Paulo está falando aqui é que o Senhor foi o assunto aos céus e Jesus, ele deixou dons aos homens. Jesus deixou uma capacidade às pessoas maduras, às pessoas aptas para o serviço, para o trabalho do ministério, da eclésia ou da igreja, ou como nós chamamos no Pentecoste, para a diaconia, serviço da igreja. E para nós sermos, entre aspas, contratados para alguma coisa, nós temos que ser aptos. Faz sentido? Quando eu vou mandar um currículo na empresa do Valmir, eu tenho que estar apto, maduro para aquele cargo. E Paulo fala aqui de algo completo. Paulo fala de um crescimento em Cristo, mas o Cristo completo, um Cristo pleno. E ele fala no verso 12 a respeito de algo aperfeiçoado. Ah, pastor, mas nós não somos perfeitos. Ok, mas a igreja de Cristo é perfeita. O Cristo é perfeito. O Cristo é maduro. Por quê? Porque ele passou num processo de maturidade. Quando nós ministramos ou quando nós escutamos algumas palavras a respeito de Jesus Cristo, nós sabemos que ele trabalhou, em 3 anos, dos 30 aos 33 anos. Mas esquecemos que ele teve uma infância, sim ou não? Ele teve uma infância, ele nasceu da Maria, ele ajudou seu pai José lá, no serviço dele, subir no telhado, a cortar madeira, aquele negócio todo. Ele teve colegas, teve coleguinhas, amiguinhos, como o Henry, como a Rebeca. Ele teve uma fase da infância dele, mas nós pensamos que o Cristo é aqueles 3 anos. Não, ele teve uma vida, ele teve uma maturação até ele chegar à cruz. Ele teve que passar por um processo de aperfeiçoamento. Faz sentido? Ok? Então o verso 12 ele fala assim, querendo o aperfeiçoamento. Para que ele constituiu uns pastores, mestres, apóstolos, profetas, evangelistas? A fim de que todos sejam perfeitos.
Então, para que serve o pastor na igreja? Para aperfeiçoar o corpo de Cristo. E o verso 13: até que cheguemos à unidade da fé. Aqui pega um pouco, hein, pastor? A fé, ela tem que ser uníssona. Na música tem um termo que se chama uníssono, algo pleno, algo único. Se o ministro de louvor deu um tom ali em dó maior, toda a orquestra, todo o departamento tem que fazer uma harmonia em dó maior. Faz sentido? Quando a profeta Marinês libera uma palavra aqui, todos têm que escutar o som de uma forma só, um som uníssono. Quando é liberado uma palavra, ou quando é liberado aqui algo da parte de Deus através da palavra, a fé, ela tem que ser uníssona. A fé tem que ser unida. É o que Paulo está falando aqui à igreja de Éfeso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Se tem alguém que tem que se tornar conhecido aqui, não sou eu, não é o nome da igreja, é o nome de Cristo. Paulo está falando com uma igreja imperfeita e imatura, e quando ele escreve capítulo 14 de Coríntios, ele escreve quando ele estava em Efésio. Ele passa 3 anos em Éfeso, e ele recebe notícias que a igreja de Corinto a fé estava em desunião. Uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cristo, outros de Daniel, outros de Armando, e não havia uma unidade na fé. O Cristo não estava pleno, o Cristo não estava maduro, o conhecimento era do nome do pastor e não do nome do Cristo. Aí Paulo tem que escrever uma carta e mandar para lá, apagar fogo em Éfeso, e tem que mandar bombeiro para Corinto. Pelo caso aqui, não havia greve dos caminhoneiros, porque a carta chegou lá, em Corinto. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Esse varão é no sentido genérico, aqui é o varão e é a varoa. Varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Estatura aqui vem de estatutário, de estatuto, de lei, de normas, de regras, de princípios. A estatura completa de Cristo, ao tamanho completo de Cristo. Cruz. Ok, nós temos visões diferentes, sim ou não? O Armando não pensa igual eu penso, a pastora Menezes não pensa igual eu penso, eu não penso igual a Camila pensa. Era o que estava acontecendo aqui em Éfeso. E o que Paulo fala? A medida da igreja, o tamanho da igreja, a estatura da igreja, o estatuto interno, o regimento interno da igreja é Cristo. E ele fala que vocês têm que estar maduros, a fé de vocês, ela tem que estar plena em Cristo, para que não haja problema de criancice, de infantilidade. Por quê? Você está falando isso, pastor? Porque no 4 ele dá um desfecho assim, ó. No 14, para que não sejamos mais o quê? Meninos. E ele fala assim, ó, porque meninos são inconstantes.
Meninos falam assim, ó, vamos fazer, vamos montar esse quebra-cabeça dessa forma. Aí passa meia hora e fala, não, vamos montar dessa outra forma. Aí passa outro dia e já não quer montar. Mas não ia montar de uma forma? Ia. Mas aí falou que ia montar de outra, e agora nem montar não vai mais. Meninos inconstantes. E quando nós, entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra, mas damos cargos a pessoas dentro do ministério, a meninos e meninas, pastora, nós teremos problema. Nós teremos dificuldades, porque meninos e meninas não estão prontas, não cresceram, não entenderam o conhecimento do Cristo. E meninos e meninas disputam. Já viu na escola? Eu disputava vôlei, jogo de futebol, corrida. Na corrida de 100 metros eu não perdia para ninguém. Eu era conhecido como mosquito. Não perdia, mano. Disparava, eu saía e ganhava todas. Corrida de 100 metros. Mosquito me chamava. Não tinha para ninguém no SESI. Eu ganhava, porque eu disputava. Meninos disputam. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Olha o que Paulo, já velhinho, armando com as cãs brancas, olha o que ele tem que fazer, pastora, na igreja de Éfeso, com criança grande. Vocês estão fazendo rodinha dentro da igreja. O pastor está liberando uma doutrina, deixa eu falar, para ser obedecida. As igrejas têm doutrinas, agora princípios são imutáveis, ok? Então eu tenho que fazer o quê? Se eu estou no ministério Koinonia, eu tenho que me enquadrar na doutrina da igreja e respeitar, porque eu cheguei e já estava pronto. Eu não vou mudar isso. Isso é uma doutrina, ok? Agora princípios são imutáveis. Ceia, batismo, línguas, isso são princípios, são imutáveis, isso não se muda. Agora a doutrina a gente pode dar uma aperfeiçoada, alguma coisa. Então nessa igreja acontecia o quê? Grupetos. Não é bem assim que o Armando falou, não. A serpente, nós nos tornamos a serpente lá da Eva e do Adão. Você pode comer de todas as árvores, mas aqui está no meio do jardim, você não vai comer. Aí vem a serpente e fala o quê? Não é bem assim não, pastora Márcia. Que a pastora Marinês falou, não é bem assim não. Não foi bem isso que ela falou. Não foi mesmo, né? É mesmo, não foi mesmo, Armando. Aí forma um grupeto, uma roda. Paulo chamou de roda. Levada por ventos de doutrina. Come aqui, come na Universal, come na não sei mais aonde, na Presbiteriana, na Cristã do Brasil. Levada por ventos. Você não pode fazer isso. Mas por que eu não posso? Porque não pode. Olha aqui o que o texto diz. Lê um versículo e faz de um versículo regra. Pega a profecia que é para Jerusalém e taca na igreja, taca no irmão, o irmão pula 3 metros e recebe. Mas a profecia é para Jerusalém. Por quê? É levado por vento de doutrina. É menino. E menino acredita em tudo. É ludibriado. Você dá um pirulito, você muda a ideia dele. Você dá um doce de banana, muda a ideia dele. Por quê? Não tem base, não tem raiz. O Cristo não cresceu dentro dela e dele. Não tem conhecimento de causa. Então eu falo uma coisa, aceita. A Armando fala outra coisa, aceita. Aí pede a opinião do Douglas, aceita. Aí fica uma cabeça, igual daquele filme que tem a cobra que tem um monte de cabeça, aí, a mulher que tem um monte de cabeça, assim, um monte de... Medusa. É igual a medusa. Tem um monte de pensamento. Escuta a voz do pastor, escuta a voz do Douglas, escuta a voz da Kelly, escuta a voz da Camila, escuta a voz do pastor Alexandre, só que não escuta a voz do Espírito, porque não lê a palavra. Como que o Espírito fala comigo? Através da palavra do Senhor.
para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina e pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Ah, eu escutei uma coisa. Será que é verdade? Se acendeu a luz do será? Ah, mas eu fiquei sabendo. Você ficou sabendo? Você viu? Não, então. Não é verdade? Ah, mas eu acho. Então, achar não é certeza, e a verdade é relativa. Antes, ao conselho de Paulo a essa igreja, seguindo a verdade, nada pode contra a verdade. Nada. Antes, seguindo a verdade em caridade. A verdade, ela é seguida de amor. Não é porque é verdade que eu vou arrebentar tudo. Eu estou com a razão. Não. A verdade, ela é seguida de amor. Nem comenta. Você viu? Não, eu não vi, eu escutei. Então, se você não viu, você já deixa o barco andar. Assim, seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem que é o cabeça? Cristo. Cristo é o cabeça. Então, se Cristo é o cabeça da igreja, o corpo obedece ao comando da onde? Do braço? Sim ou não? O corpo obedece ao comando da onde? Do pé? Não. O corpo obedece o comando da onde? Do cabeça. Quem é o cabeça? E nós temos que obedecer quem? É igual aqueles aconselhamentos que eu já passei, creio que os pastores já passaram também. A pessoa te manda um zap, a pessoa liga para você, eu marco uma reunião com você, creio que o irmão já passou por isso também como líder, e a pessoa vem e fala assim para você: ó, pastor, Deus falou comigo e eu vou fazer isso, isso, isso. Deus falou comigo, pastor, e eu vou casar com essa pessoa. Deus falou comigo e eu vou comprar esse carro. O que o senhor acha? O que você acha que eu falo para a pessoa? Eu não acho nada. Se Deus falou com você, depois está me procurando. Quem sou eu? Eu vou falar Deus? Não. Se Deus falou, está falado. Faz sentido? Naquele que é a cabeça, Cristo. No 16, fecha. Do qual todo o corpo. Não é a mão, não é o pé, não são os olhos, não é o nariz, não é a boca. Todo o corpo. Do qual todo o corpo bem o que? Ajustado. Quando Cristo é o cabeça, há um ajuste no corpo. Quando Cristo é o cabeça, as coisas fluem através do corpo. É o que Paulo está falando. Do qual todo o corpo bem ajustado é ligado. Não é uma perna para cá, uma perna para lá, eu acho isso, o Armando acha aquilo. Não. Paulo fala que quando Cristo é o cabeça, o corpo é ajustado e é ligado. Como que é ligado? Pelo auxílio de todas as juntas. Eu sou o dedinho, o nosso irmão Zé é a mão, o Armando é o braço, a Vivi é o cotovelo, e assim o corpo ele vai sendo o que? Ajustado. Quando Cristo é o cabeça. Senão fica igual a mula sem cabeça lá do folclore lá. Lagartixa, você mata a lagartixa, o rabo vai para lá e fica, não fica? Mas não vai, as patinhas vão para lá? Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Ok, mas o que a Bíblia diz? Ok, Armando, dá uma opinião para mim, Armando. Seu Zé, dá uma opinião. Ok, Alexandre, profeta. Agora vamos ajustar isso na palavra? Aí a coisa flui. Sim ou não? É o que Paulo está falando aqui. Ele pega o corpo como uma figura, né? Ele representa o corpo. Eu vou para cá,
minha barriga vai comigo, sim ou não? Eu vou para lá, dou um walker, a barriga vem junto, sim ou não? Por quê? Está ligado no corpo. Eu não faço o que eu quero com a perna direita, com a perna esquerda, não. Tem que haver uma junção. Paulo está falando sobre isso, de junção, de união através da fé, de um crescimento através de Cristo. Todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Qual que é a operação da minha perna? Levar o tronco para onde eu for, sim ou não? Qual que é a operação da mão? Pegar esse microfone e trazer até a minha boca, é o que Paulo está falando aqui, ó. Cada um no corpo tem a sua função, senão está tudo lascado, não é verdade? Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Olha que interessante. Quando as funções, elas funcionam, funções fala de algo que tem que ser funcional. Quando as funções, elas funcionam, o corpo, o que acontece? Há um crescimento. Paulo está falando aqui. E esse corpo que Paulo fala é a igreja. O corpo que Paulo fala hoje é ministério apostólico, koinonia. Faz sentido, sim ou não? É a palavra. Cristo, ele está crescendo nesta tarde através da palavra em nós. E você pode colocar em prática que dá certo. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Edificação vem de algo que está sendo construído para que se forme um edifício, ok? Para que alguém entre e more e edifique através disso. A nossa parte como corpo de Cristo é fazer que o conhecimento de Jesus seja inserido naquelas pessoas que cheguem aqui. Nós estamos sentados aqui essa tarde não somente para limpar a cadeira, mas para que Cristo cresça em nós e através de nós as pessoas cresçam através de Cristo. Senão, mês que vem nós vamos colocar outro módulo aqui. O pastor Alexandre vai vir aqui, vai palestrar aqui. Aí eu vou vir aqui, vou palestrar. Depois o Armando vem, palestra que demorou também. Depois a Marinês também já demorou. A Vivi, os líderes. E isso vai crescendo, o corpo vai crescendo, sim ou não? Aí um domingo o pastor Alexandre está lá em Bertioga, dando aula lá. Aí depois o pastor Daniel está não sei aonde, sei lá, Japão, Yugoslávia, Rússia. Aí o Douglas está aqui. Aí o pastor já também já lá em César, e o corpo vai crescendo, sim ou não? É isso que Paulo está falando. Senão a gente passa mais um ano, e o Armando está aqui, o Ale está ali, controlando ali, né? Lá na presbiteriana, né, pastora? Ele tinha que estar lá também, né? Porque o troço também, né? Não crescia, né? Inchava. Aí o Ale está ali atrás, aí de novo. Aí Paulo fala assim, ó, já é para vocês estarem lecionando. Não era nem para o Ale estar ali mais. Quando eu falo Ale, é pastor Alexandre, ok? Faz sentido? O Pai olha da glória, uma figura de linguagem, certo que ele habita em nós, ok? E olha assim, puxa, não tem ninguém para tapar a brecha ali, que o Ale está tapando ali. Faz sentido sim ou não? Não tem ninguém para tapar a brecha? Ninguém que dispõe? Será que só os caminhoneiros têm que fazer o aumento do corpo para a sua edificação em amor? Tudo que a gente faz na igreja tem que ser em amor. Senão, não se torna algo edificante. E é interessante que o crescimento da criança, quando não há nenhuma intervenção de enfermidades, é natural, sim ou não? Eu e o pastor, nós não atingimos a estatura plena ainda, né? Porque a gente está pequeno ainda. Pastor aqui, pastor Adilson. Adilson? Ó, gravei seu nome. Nós somos pequenos ainda. A gente tem fé de esticar um pouco ainda. O crescimento natural na criança, só que espiritual não é natural não.
É estudando, é sentando, é ganhando tempo. Vocês não estão perdendo o tempo, vocês estão ganhando tempo aqui. O Espírito, ele não tem uma dimensão de tamanho. Faz sentido? O corpo, sim. A alma tem uma extensão de tamanho e de valor. O Espírito não, o Espírito é pleno, ele está pronto. Sim ou não? O Espírito está pronto. Paulo fala sobre isso. O que milita contra o Espírito é a carne, porque o Espírito está pronto. E Paulo fala a respeito de um crescimento, se alimentando. Por quê? Vamos prefigurar o Espírito como um gato preto e a carne como um gato branco. Você vai colocar os dois gatinhos ali, e você vai alimentar só o gato branco. O preto vai crescer assim ou não? Só o branco. E a nossa alma, nosso espírito é assim, a nossa carne é assim. Se nós alimentarmos a carne vai predominar. Se nós alimentarmos o espírito vai predominar. A guerra ela vai ser ganha por quem está mais alimentado, sim ou não, mais forte. Eu quero ler com você Coríntios. Eu quero só fazer uma releitura do que o pastor Alexandre, ele leu a aula passada. Coríntios, capítulo 13. O apóstolo Paulo, ele também escreveu essa carta à igreja de Corinto. O capítulo 13... 1 Coríntios, capítulo 13, e o verso 11. É um texto bem conhecido, né? Paulo também estava com um problema com essa igreja, para variar. Por quê? Porque Corinto é uma igreja que eles tinham os dons. Corinto era uma igreja que ela se desenvolvia nos dons. Corinto é uma igreja que profetizava. Corinto é uma igreja que adorava. Corinto, para quem chegava de fora, apesar de ser uma igreja portuária, era uma igreja gostosa de se estar. Havia até um belo show nos cultos. As pessoas sentiam algo nos cultos. Só que faltava algo principal nessa igreja, que era o amor. E ele fala, ele discorre esta carta. Nós conhecemos muito bem esse texto. E ele fala que ainda que você falasse a língua dos anjos, nós não falamos a língua de anjos, ok? Mas ele fala assim, ainda que falasse a língua dos anjos e dos homens. Ele chega num ponto de falar assim, ainda que você venda todos os seus bens e você dê para os pobres. E ele fala assim, ainda que você dê o seu corpo para ser queimado. E ele fala assim, se você não tiver amor, nada disso adianta. Você é uma pessoa imatura. Porque é menino vive de emoções, sim ou não? O Henry ontem, esse dia aí. A Camila exortou ele, pastora, e ele fechou a cara. Eu fui na escola, peguei na escola ali primeiro, a tia falou, Daniel, pai, o Henry, ele está desobedecendo, está subindo na carteira e está se envolvendo com maus elementos. Ela falou isso para mim, com o olho marejado de água, falando para mim. E ele falou assim, esse não é o Henry não faz isso. E eu exortei na frente da professora ele. Chegou em casa, eu conversei com ele, que meu tio conversou de novo, ele ficou de castigo. 3 minutinhos de castigo. Não saia nem mais água, olho seco. Pede desculpa à mamãe.
Nunca fez isso. Não vai pedir desculpa à mamãe? Mais 3 minutos, amor, sai de perto dele. Pede desculpa. Não vai pedir desculpa? Mais 3 minutos. Pela 4ª vez, pastor. Pede desculpa à mamãe. Culpa. Não escutei. Culpa. Não escutei. Desculpa, mamãe. Por quê? Já nasce com mal, sim ou não? A picadinha, né? A picadinha que a serpente deu lá no Éden, né? Ah, mas é criança. Por isso mesmo. E depois que eu sou brincar, já beijou, já abraçou, parece que nada aconteceu. Por quê? É inconstante, é imatura, não é plena ainda. Mas tem sentimentos. É o que Paulo está falando na igreja de Corinto. Era uma igreja muito gostosa de se estar, mas era uma igreja matura. Lá havia mulheres e homens grandes, mas com uma mente pequena. E nós temos vivido tempos assim, não só o nosso ministério, mas se você conversar com alguns líderes das outras igrejas, nós estamos vivendo tempos de imaturidade. E quando o profeta Malaquias, ele fala e ele exorta o povo, à primeira instância, quem estava roubando não era o povo, era o sacerdote. Quando ele fala assim, ó, vocês me roubais nos dízimos nas ofertas, como adições, sois amaldiçoados, vocês e toda a sua casa. Ele está falando ao sacerdote. O sacerdote estava com uma culpa de não exortar a comunidade a forma correta de se dizimar e ofertar. Pode ler a história, decorre a história, não lê só o versículo, decorre a história. Pegar um mapa, ver onde estava a profecia de Malaquias, ver a quem ele estava profetizando, o tempo que ele estava, a cultura que ele vivia, para não servirmos de escárnio aqui em cima, né? A gente pega um povo mais gabaritado, a gente passa vergonha, né? Sim ou não? Porque hoje todo mundo tem acesso, a ciência ela está aumentada. Se nós que estamos aqui, como o pastor Alexandre fala, não sentarmos para aprender, nós não vamos se levantar para ensinar. Aí no verso 11 do capítulo 13, eu já estou terminando, Paulo fala assim à igreja, ó, quando eu era menino, o pastor falou aqui o módulo passado, a aula passada, quando eu era menino, mas será que eu era menino mesmo? Mas eu sou menino ainda. O que me mostra, o que demonstra que eu sou menino? As minhas atitudes, não o que eu falo. Posso estar falando, lendo aqui, pulando, vendo o anjo, pendurando o rabo do anjo, mas quando eu vou lá para fora, eu me torno menino. O que me mostra que eu sou menino são os meus sentimentos, as minhas atitudes, porque como eu penso eu falo, como eu penso eu faço, como eu penso eu ajo, sim ou não? Quando eu era menino, eu falava com o menino, chupetão na boca, né? Mãe, ó Pepe, você de morango, tira a chupeta da boca, Henrique. Tira a chupeta. Quero TT, pai. Agora estou escutando. E fala como homem. TT, pai. Pai, dá TT. Fala como homem, menino. Que menino fala assim, né, pastora? Pastora, hoje, domingo de manhã. Ai, acabou a gasolina. Acabou a hipoglós. Acabou a Pampers. Sim ou não? Menino, menina. E ele fala, quando eu era menino, eu falava com o menino. Mas de novo querem, de novo querem. Ai, Douglas, mas de novo, Douglas, né? Não, hoje não, deixa para amanhã. Pai, eu não quero Nike, eu quero Adidas. Mas esse louvor de novo. Mais preto. Aí pinta de rosa, Douglas. Mais rosa.
Então vamos pintar de branco, vai tudo branco, está muito claro. Pega a Pampers lá, vai, vamos trocar a fralda da sua ovelha aí. Paulo fala isso quando eu era menino. Difícil lidar com meninos, não pode falar nada. Ele falava o quê? Ele falava com o menino. Tinha sentimentos de menino. Paulo está falando aqui, ó. Sentia como menino e discorria, fazia, agia, tinha atos de menino. Se comportava, o comportamento é de menino. Comportamento vem de algo que se comporta, de algo que se é cabível. Menino não comporta nada, é só um pinguinho só. Quanto que eu comporto de algo vai me dizer se eu sou menino ou não. Comportamento. Mas logo que cheguei a ser homem, logo que cheguei a ser maduro, eu acabei com as coisas de menino. Olha o que Paulo fala aqui, Vivi. Quando eu cheguei a ser homem, ele fala de uma etapa, de algo que ele alcançou, de algo que ele conquistou. Logo que cheguei a ser homem, eu acabei. Não é o pastor Alexandre que vai acabar com a minha meninice. Eu tenho que decidir parar de ser menino e ter uma estatura de homem, sim ou não? Paulo está falando isso. Eu acabei com as coisas de menino. Faz sentido, Sandra? Você quer ver se a pessoa é menino ou menino? Menino, deputada lá, menino. Vai no Face dela, vai no Face dele, vê o que tem lá, você vai ver se ele é menino ou não. Não é o que eu faço aqui, é o que eu faço lá, que vai me demonstrar se eu sou menino ou não. Nós precisamos decidir parar de sermos meninos e meninas. Menino. Eu que tenho que decidir. Eu que tenho que me comportar, tomar porte, importar. Sou eu. Tenho que decidir. A partir de hoje, eu não vou mais murmurar, não vou mais falar, não vou mais fofocar, não vou mais ser fingido, não vou mais ser duas caras, não vou mais. Não, eu tenho que decidir. E eu não posso decidir por você. A partir de hoje eu vou ser fiel nas minhas ofertas. A partir de hoje eu vou falar azul e vai ser azul. A partir de hoje eu vou falar eu vou. A partir de hoje eu vou falar 7:30. Porque somos garotos grandes. Garotões. A gente tem que parar um pouco de malhar o corpo, malhar um pouco a cabeça. Pensamento, cérebro, massa cinzenta. Senão nós vamos sempre dar problema. Senão eu vou sempre magoar o Douglas, vou sempre magoar a irmã, sempre magoar. Sempre. Não dá mais, vai para o aniversário então. Aí chega lá, vai magoar os irmãos do aniversário. Vai lá, também não tá bom aqui, vai lá, então vai pra lá. Chega lá, carregando aquela fraldona, né? Tá, viu? Viu quando o menino faz xixi, fica fraldona assim? Xixi, cocô que pesa? Pai, xixi, pai, aquela fraldona. Aí o pai vai lá trocar aquele xixi. Sim ou não? E o verso 12 eu fecho. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Aqui Paulo fala de uma dimensão de conhecimento, de entendimento da pessoa do Cristo. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face, falando de hombridade, de maturidade. Face fala de hombridade, de caráter, de autoridade, face. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Por que Paulo fala aqui? Porque o nosso conhecimento do Cristo, ele não é pleno.
Nós temos flashes de quem Cristo é. Não conhecemos a totalidade do Cristo, mas Paulo fala que Cristo nos conhece. Cristo nos conhece plenamente como nós somos, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque eu não sou de fora para dentro, eu sou de dentro para fora. O meu exterior só são um lapso do meu interior. O meu exterior não é pleno. É o que Paulo está falando. Por isso que ele fala de uma construção, de um conhecimento, de algo gradativo, de um lugar a alcançar em Cristo. Porque na plenitude dos tempos, ele foi liberado para nós. E que nós possamos entender a todo instante que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor nosso Deus. Seja por um ensino, seja por uma escola, seja por uma graduação, seja por um seminário, seja por um louvor, seja por uma palavra, uma palestra, mas sempre procurar conhecer o Cristo. E aquilo que nós não conhecemos, nós não discutimos. Isso eu não conheço, E entender que o outro sempre tem algo a acrescentar a mim. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. A gente dá um nozinho, né, pastor? Nesse módulo de maturidade. Nós estamos aí orando para nós vermos o que nós vamos falar no mês que vem. Estamos abertos, entre aspas, a palpites, o que vocês querem escutar, arrebatamento. Se a gente vai voando para o céu, se a gente fica, se a gente é pré, se a gente é pós, se a gente vai antes, se a gente vai no meio, se a gente não vai, né, pastor? Essas coisas que a gente tem, não é verdade? Quando eu era pequeno, só que ia voando para o céu, e eu vi que não é assim. Ok? Então, a dúvida que vocês tiverem, escreve no papelzinho, não quer se identificar? Escreve no papelzinho, dá para a irmã, dá para o pastor, a gente vai trocando ideias, para a gente ir engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Agora tem 2 pastores ali também, ó. Quem sabe no mês que vem já passa isso aqui, né, pastor? Amém? Deus te abençoe. O café já está pronto ali. Daqui a pouco a gente volta para cá. Amém? Deus te abençoe.